Uma pesquisa brasileira com reconhecimento internacional. Esta semana nós conhecemos a lista da revista Time com as 100 personalidades mais influentes do mundo, segundo a publicação. E entre elas estão 4 brasileiros. Um deles é o cientista Luciano Moreira, responsável pela criação de um novo método de combate à dengue e que conversa agora com a gente aqui no CNN Prime Time. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. É um prazer falar com o senhor. Na sua pesquisa foram criados mosquitos incapazes de transmitir doenças. Foi assim, não foi? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos que estão ouvindo aqui a CNN. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente o trabalho é um trabalho de mais de uma década, né, que a gente trabalhou com esse método chamado método Wolbachia, que é uma bactéria muito comum na natureza e, quando presente no Aedes aegypti, ela bloqueia os vírus que causam as arboviroses, né, o dengue, zika e chikungunya. Esse trabalho foi desenvolvido na Austrália, participei lá da descoberta em 2008, 2009, e a gente trouxe para a Fiocruz em 2011, 2012, todo o trabalho para coletar evidências científicas, né, todos esses anos em laboratório, depois em campo, para que a gente pudesse mostrar com evidências que realmente essa estratégia funcionaria. A gente já tem colhido muitos resultados positivos em algumas cidades brasileiras. Hoje o método está em 15 países e no Brasil em 16 municípios, que mostram dados muito interessantes. Por exemplo, em Niterói, redução de 89% nos Olha casos isso, de dengue. olha E em isso. Campo Grande, no final do ano, uma publicação de 63% menos casos de dengue por causa desse método sendo aplicado em campo. É uma abordagem completamente diferente, né, professor? Porque a gente poderia pensar, vamos acabar com o mosquito. Não, o mosquito vai continuar existindo. Ele simplesmente não vai mais transmitir o vírus, especialmente da dengue. A gente sabe o drama que é a dengue no nosso país. Exatamente. É uma bactéria, então, muito comum, é natural esse método, não teve nenhuma modificação genética, é só uma associação que não existia antes. E o mosquito, então, ele continua ali, mas a bactéria impede que esse vírus seja transmitido. Então, é trivalente também, não é só para dengue, mas para dengue, zika e Sim. chikungunya, que são as arboviroses mais importantes aqui no país. E é fácil fazer a inoculação dessa bactéria nos ovos do Aedes aegypti para quando eles eclodirem, o mosquito não conseguir transmitir a doença? Isso é simples? Márcio, isso foi feito na Austrália, né? Demorou 4 anos esse processo e foi finalizado em 2008, 2009. E o que a gente fez com aprovações, né, regulatórias aqui do governo brasileiro? A gente importou os ovos de mosquitos Aedes aegypti com Wolbachia e a gente fez todos os cruzamentos com mosquitos brasileiros para transferir a bactéria. E depois é só a questão de fazer uma multiplicação em larga escala. A bactéria é passada através dos ovos das fêmeas para todos os seus descendentes. 100% da prole já nasce com a bactéria. Então, por isso, a gente não precisa fazer a inoculação o tempo todo. Eu pergunto para o senhor o que que esse reconhecimento da revista Time significa para a nossa ciência, professor? Eu acho que significa perseverança, né? Eu acho que é muito importante que os jovens cientistas que tenha um objetivo, que corra atrás disso. A gente tem muitos desafios no Brasil, né? A ciência é pouco valorizada, precisa ser melhor valorizada, mais investida, né, com ciência, porque com isso a gente vai realmente ter uma melhoria do país e poder projetar o que é feito aqui no país para fora. Então, assim, o reconhecimento é um trabalho de mais de uma década, de várias equipes que passaram pelo programa, o World Mosquito Program, o Método Wolbachia no Brasil, e mais recentemente, a fábrica que vocês estão vendo hoje é a Volbito do Brasil, né, que se situa em Curitiba, que é a maior biofábrica do mundo para produzir mosquitos que tenham essa bactéria, para poder proteger mais e mais a população do Brasil e de outros países que puderem albergar e trazer esse benefício.
Existe uma meta, o senhor já falou, por exemplo, da cidade de Niterói e os bons resultados alcançados por lá. Existe uma meta de levar vamos colocar essa tecnologia para o Brasil inteiro, de forma geral, para atingir o maior número possível da população brasileira? Quais são os próximos passos a se atingir nesse experimento? Então, por mais de 10 anos, né, junto à Fiocruz, esse método foi muito visto como uma coisa muito científica, acadêmica. E depois, mais recentemente, foi criada essa empresa para produzir em larga escala. O Ministério da Saúde, ano passado, o método Wolbachia foi inserido nas diretrizes nacionais de controle de arboviroses e tem investido muito na expansão desse método. A ideia agora, hoje, o método está em 16 municípios do Brasil. A ideia é progredir agora, expandir para mais 15 e, no segundo semestre, para algumas outras dezenas de municípios vão ser agraciados com esse método, que é um método complementar, seguro, autossustentável e que não traz nenhum malefício nem às pessoas, nem aos animais, nem ao meio ambiente. Olha que beleza. Professor Luciano Moreira, foi um prazer conversar com o senhor, responsável que é pela criação desse novo método de combate à dengue e foi escolhido como uma das 100 personalidades mais influentes do ano pela revista Time. Eu falei que bom que o mosquito vai continuar existindo, mas é mentira. Não suporto mosquito. Faria falta o mosquito da dengue por algum motivo se a gente não tivesse o Aedes aegypti entre nós, professor? Esse mosquito não é exótico, né? Ele não é daqui do Brasil, mas já entrou e já saiu algumas vezes e infelizmente assim ele se adaptou muito às condições brasileiras e está realmente em todo lugar. É difícil de acabar com ele mais uma vez. E se acabasse, poderia ter, né, algum impacto no meio ambiente, porque alguns animais já devem Claro. comer, por exemplo, sapos, lagartixas e outros organismos podem comer esse mosquito também. Também não gosto de lagartixa, então não ia fazer falta também. Mas eu estou brincando com o senhor, professor. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas explicações e boa sorte daqui para frente. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.